Olá pessoal, boa tarde. Bom, hoje nós vamos ver a nossa segunda aula aí, referente ainda ao tema 1, que trata da estrutura da Terra, tá? Então, na primeira aula nós vimos uma parte com relação às esferas terrestres, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de deriva continental, placa tectônica, nós vamos falar também dos tipos de rochas, tá? A estrutura da Terra, e aí a gente finaliza esse nosso primeiro tema. Tá bom? Então, deriva continental e as placas tectônicas. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas teorias. Pessoal, a deriva continental ela foi proposta pelo geógrafo, embora alguns falam que ele era geólogo e meteorologista, o alemão Alfred Wegener, na qual ele afirmou que há aproximadamente 200 milhões de anos não existia separação entre os continentes. Ou seja, havia um único continente, uma única massa continental, que era a Pangeia, e um único oceano, o Pantalassa. A partir de onde que ele tira essa conclusão, né? Que ele cria essa teoria, que ele desenvolve essa teoria, né? A partir dos estudos e observação da costa leste da América do Sul e a África Ocidental. Então ele observa que os restos fósseis que existiam na América do Sul também estavam presentes na África. Então ele criou essa teoria de que, para isso existir só pode ter havido uma movimentação das placas, tá? Uma movimentação dos blocos. E aí, a partir dessa teoria, que a princípio ela não foi muito bem aceita pelo meio acadêmico, mas lá no final, na metade do século XX, ao final da Segunda Guerra Mundial, a partir do desenvolvimento tecnológico, né, do desenvolvimento dos submarinos, essa teoria ela pôde ser mais bem aceita através das observações que existiram no fundo do oceano, tá? Que é a que vai dar origem aí à teoria das placas tectônicas. Então vamos entender um pouquinho melhor aí agora como é que se dá esse desenvolvimento dessa teoria. Bom, vamos lá. Como vocês estão vendo aqui, nós temos aqui a formação dos continentes. Então, segundo Wegener, né, nós tínhamos aqui uma única massa continental, que era a Pangeia, e aí nós tínhamos aqui um único oceano, que era o Pantalassa. Que período foi esse? Permiano. Posteriormente a isso, nós temos lá no Triássico 2 continentes. Agora eu não tenho mais um. Então o Pantalassa ele se divide em Laurásia e Gondwana, tá? E isso daí há 200 milhões de anos atrás. Depois nós temos o período Jurássico, tá? Com 145 milhões. Observem que os continentes eles começam a tomar forma, apesar de estarem muito próximos um do outro. E depois lá no Cretáceo, há 65 milhões de anos atrás, que é onde começa a surgir ali a Cordilheira dos Andes, mais ou menos, aqui essa formação continental, e o Quaternário, que é o nosso período atual, né? Então nós estamos aqui no Quaternário, com essa formação atual. Essas placas pararam de se movimentar? Não, elas não pararam, elas continuam em constante movimento, né? A média de movimentação anual aí é em torno de 2 centímetros, 1,5, 2 centímetros por ano que essas placas se movimentam. Mas se movimentam por quê? Eis a pergunta, né? Mas por que elas continuam se movimentando? Pessoal, segundo a teoria da deriva, né, existiam enormes blocos de massas continentais fragmentados. É como se você pegasse um ovo, você cozinha ele, depois você quebra, você vai fragmentar essa casca por fora, né? Então a nossa superfície terrestre é mais ou menos isso. É como se fosse uma casca de ovo todo fragmentado, tá? E aí, no interior do planeta, no interior do manto, que nós vamos ver daqui a pouco a estrutura da Terra, existe um movimento chamado movimento de convectivo, que é o movimento do magma que se encontra no interior do manto, tá? Então, essa movimentação do magma no interior do manto é que faz com que esses grandes blocos continentais
se movimentam de um lado para o outro, que nós vamos chamar de placas tectônicas. Essas placas elas estão flutuando sobre o manto. E a partir do momento que elas estão flutuando, elas estão seguindo em diferentes direções. Tá? Elas se movimentam em diferentes sentidos. Por isso que foi surgindo a formação dos continentes em razão das diferentes direções que essas placas foram tomando. Tá? Vamos lá. Bom, então, o que são essas placas? Então, se vocês observarem aqui, nós temos essas linhas vermelhas que dividem, que vão formar a divisória das placas tectônicas existentes. Então, observem aqui que nós temos aqui, por exemplo, a placa de Nazca e a placa sul-americana. A placa sul-americana é a placa onde se encontra o Brasil. Tá? Nós temos tanto placas continentais, como temos placas oceânicas também. Né? Olha, a placa do Pacífico, a própria placa de Nazca, a placa de Coco, é uma placa oceânica. Tá? E as placas continentais, que é a placa africana, arábica, indiana, euroasiática, a placa australiana, né? Que na sua proporção acaba sendo oceânica, porque a Austrália acaba ficando pequeno dentro da placa. Né? E aqui nós temos no Brasil. Então vejam, elas se direcionam em vários sentidos. Daqui a pouco nós vamos ver melhor essas setas aí, a partir das setas. E a placa sul-americana, que é onde se encontra o Brasil, ela está se chocando aqui, ó, com a placa de Nazca. Tá? Esse encontro dessa placa de Nazca é que surgiu a Cordilheira dos Andes. E o Brasil, se vocês observarem, ele está no meio da placa. Né? Ele não está nem no extremo à direita ou à esquerda. Ele se encontra no meio da placa. Onde existem esses encontros de placa, pessoal, é onde existe a maior propensão de abalos sísmicos, né, ou terremotos, como vocês conhecem, e a existência de vulcanismo. Tá? Por isso que nós temos aqui na região, nessa região aqui que eu estou passando o mouse para vocês, é que nós vamos poder verificar a grande incidência de vulcanismos e abalos sísmicos na região. Muitas vezes acontecem abalos aqui no Chile, no Equador, no Peru, e a gente sente um reflexo aqui na região do território brasileiro. Tá? Então, assim, há pouco tempo atrás as pessoas afirmavam no Brasil não tem terremoto. Tem terremoto. A acomodação de rochas no interior da placa pode causar terremotos, como acontece no território brasileiro. Tá? Mas não é de grande intensidade de causar tantos estragos quanto ocorre na região de encontro de placa. Tá? Nessas regiões de maior encontro de placa é onde a incidência de terremotos é maior. Tá bom? Então vamos lá. Bom, então eu falei para vocês os tipos de movimentos das placas. Nós temos aqui movimento transformante, convergente e divergente. Então o que são os movimentos convergentes? Ocorre o encontro de placa. Né? Então aqui nós temos esse tipo de movimento convergente, que é uma placa se encontrando com a outra, aqui nessa região aqui da Ásia. Tá? E aí nós temos aqui uma placa que se choca com a outra, causa um soerguimento e surge aí uma cadeia montanhosa, por exemplo. Tá? Nós temos aqui o número 1 aqui, movimento transformante. O que é esse movimento transformante? É quando as placas se dirigem em sentidos opostos, uma está subindo e a outra está descendo, só que elas, na verdade, elas não se chocam. Né? Elas estão resvalando, elas estão ali se resvalando uma na outra, mas não há o encontro e nem a separação de placa. Tá? Ocorre atividade sísmica? Ocorre vulcanismo? Sim, também. Tá? Depois nós temos aqui outro tipo de movimento convergente. Uma placa se chocando com a outra, só que aqui, diferentemente
desse tipo de encontro aqui, essa placa aqui, tá? Ela é mais densa, ela está emergindo embaixo da outra placa, ou seja, é um movimento de subducção. Então essa placa ela está entrando embaixo dessa e está causando um sorgimento dessa placa aqui. Essa placa nós estamos observando ela onde? Aqui, ó, na região do encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana, que é exatamente ali onde se deu a origem da formação das Cordilheiras dos Andes, né? Então a borda da placa sul-americana ela soergueu em razão desse movimento de subducção dessa placa mergulhando embaixo da placa sul-americana, né? E temos um movimento divergente, né? O movimento divergente é uma placa indo numa direção e outra placa indo em outra direção. Essa, no caso aqui, ó, na região do Oceano Atlântico, o encontro da placa africana com a placa sul-americana, que aí é onde ajuda a explicar, nós entendermos por que a América do Sul era colada à África e, em razão desse movimento divergente, essa placa se desloca, vamos dizer, para a direita e essa placa se desloca para a esquerda, causando essa abertura aqui, né, que vai ser a fossa oceânica. Então esses são os três movimentos. Convergente ocorre o encontro de placa, divergente ocorre o afastamento da placa e transformante que não há nem encontro e nem o afastamento, mas elas se resvalam uma na outra, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Vimos aí quais são os três tipos de movimentos. Agora nós vamos ver, identificar na próxima slide os principais encontros. Vamos lá, tá aqui, ó. Direções das placas. Tá vendo? A seta vermelha está indicando que esta placa está vindo em direção oposta a esta. Ao mesmo tempo que ela vem em direção oposta, ela está chegando aqui e se encontrando com a placa pacífica. Então aqui nós temos um movimento divergente, aqui nós temos um movimento convergente. Aqui nós temos a placa pacífica num movimento transformante em relação à placa norte-americana. Olha a placa de Nazca se encontrando com a placa sul-americana, tá? Placa africana se distanciando da placa sul-americana. E o Brasil localizado no interior da placa, no centro praticamente da placa, tá? Por isso que nós não temos eventos, abalos sísmicos de grande intensidade, não temos vulcanismo, muito embora o nosso continente já tivesse muitos vulcões no passado, talvez o território que mais vulcões existiu no planeta, mas o nosso território ele é extremamente desgastado e, em razão desse desgaste, houve a extinção dos vulcões, tá? E não temos. Temos testemunhos de vulcanismo, mas não temos mais vulcões ativos. Talvez daqui a uns milhões de anos isso volte a surgir, mas com certeza nós estaremos aqui para estar testemunhando isso, tá? Vamos lá. Bom, aí nós temos aqui o que nós chamamos de círculo de fogo. O que é esse círculo de fogo? Pessoal, círculo de fogo nada mais é a região mais propensa a existir abalos sísmicos ou terremotos e vulcanismo, tá? Então essa região aqui, ó, a gente chama de círculo de fogo do Pacífico, porque ela envolve toda a região do Pacífico. Observe que nós estamos com o mapa mundi invertido, né? Nós estamos acostumados a olhar e observar a América do nosso lado esquerdo, a Ásia, a Europa do lado direito e a África no centro. Aqui não. Aqui nós temos o oposto, né? Por exemplo, aqui está o Japão. Tá vendo aqui, ó? Olha o Japão onde está concentrado. Observe que lá, volta e meia, acontecem uns terremotos monstros na região, né? De grande intensidade, causam grandes destruições. Porque olha o Japão, está literalmente falando dentro do círculo de fogo, né? A mesma coisa acontece aqui, ó. Olha a placa de Nazca se encontrando com a placa sul-americana, que é essa parte azulzinha aqui, ó. É uma região de encontro
Então a intensidade aqui é muito grande de vulcões. Né? Quer conhecer um vulcão de perto? Não precisa ir lá para a Ásia. Vai aqui na América do Sul, vai lá no Chile, sobe as cordilheiras, vocês vão ter a oportunidade de conhecer muitos vulcões até hoje. Tá? Então, isso daqui é o que nós chamamos de Círculo do Fogo. Uma região mais propensa do planeta à existência de terremotos e vulcanismo. Tá? Então, era isso aí que nós tínhamos que entender um pouquinho sobre a questão das placas tectônicas. Lembrando que elas continuam se movimentando, elas não pararam de se movimentar e não vão parar. Elas se movimentam constantemente porque no interior do planeta, lá no interior do manto, o magma ele continua em constante movimentação. Tá? Bom, agora nós vamos entender um pouquinho essa estrutura interna da Terra e a sua composição para a gente entender também o porquê dessas movimentações das placas, o que tem dentro de cada uma dessas estruturas. Vamos lá. Então nós temos lá, a estrutura da Terra é formada por diferentes camadas, como pode ser observado na figura abaixo. Então nós temos aqui crosta terrestre, tá? Ela é a mais fina de todas as camadas, ela tem de 25 a 70 quilômetros de espessura. Depois nós temos o manto superior e o manto inferior, tá? Nós estamos vendo aqui, ó, manto superior, zona de transição do manto superior para o manto inferior. E depois nós temos o núcleo externo e, por fim, o núcleo interno. Então, o manto se subdivide em dois também, assim como o núcleo externo e núcleo interno, tá? Crosta terrestre sólida, manto líquido, núcleo externo líquido e núcleo interno sólido, tá? Essa seria a composição dos materiais com relação à sua maleabilidade. Então vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, perfil esquemático da estrutura interna da Terra. Nós temos a crosta continental, tá? Que é formada por terras, continente, e a crosta oceânica, continental de 25 a 70 km de profundidade, a crosta oceânica de 6 a 12 km, tá logo abaixo aqui, ó, tá vendo? Nessa região aqui a crosta oceânica, depois vem o manto superior, zona de transição, manto inferior. O manto inferior ele começa lá a 670 km de profundidade e vai até 2.900 km de profundidade. Temos um núcleo externo que vai de 2.900 km a 5.120 km. E por fim o núcleo interno que vai, né, da zona de transição aqui também, de 5.120 km até 6.378 km de profundidade. Tá? Então, desde a superfície até o núcleo externo, nós temos aí em torno de 6.378 km de raio da Terra. Tá bom? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Crosta terrestre e suas subdivisões. Então, nós temos aqui, ó, a crosta terrestre é a mais fina e suas espessuras extremas variam de 5 a 70 km. Sua superfície é composta por rochas, agregados naturais e minerais. Pessoal, a litosfera, tá? Ela é formada pela crosta terrestre juntamente com a parte mais superior do manto, que é a parte mais sólida, tá próxima da crosta terrestre, tá? Então aí forma-se a litosfera. Então, é a parte da crosta mais uma parte do manto, que é o manto superior, que ainda é a parte sólida ali do manto. Aí a crosta ou superfície terrestre apresenta uma subdivisão conforme sua espessura e composição química. A camada superior, também denominada de crosta continental, que é formada essencialmente por silicatos aluminosos e por muito tempo foi chamada de sial. Por quê? Silício e alumínio. Então veja, a crosta continental é essa parte aqui, ó, tá? Isso aqui nós chamamos de crosta continental. Ah, professor, mas tem parte oceânica que tem, mas ela é considerada como crosta continental, tá? Aí nós temos
a crosta oceânica, tá? Que é essa parte aqui, ela é composta essencialmente de basalto, formada por silicatos magnesianos, conhecida como SiMa, silício e magnésio, que é essa parte mais escura aqui, ó. Essa é a crosta oceânica, tá? Então, nós temos a crosta terrestre, que, juntamente com parte do manto, se transforma na litosfera, e aí a crosta ela subdivide em crosta continental e crosta oceânica. Tudo bem? Vamos lá. Bom, tipos de rochas. Agora nós vamos entender o que são rochas ígneas ou magmáticas, metamórficas e sedimentares. Então vamos lá para a definição desses três tipos de rochas. Rochas ígneas ou magmáticas. Pessoal, nós temos lá. São aquelas que se originam a partir da solidificação do magma ou da lava vulcânica, que é a mesma coisa, tá? Magma ou lava vulcânica é a mesma coisa. Elas costumam apresentar uma maior resistência e subtipos geologicamente recentes, de formações antigas. E aí elas vão se dividir em dois tipos. Então veja, o que são rochas ígneas? São rochas que surgem a partir do magma, do seu resfriamento. E aí nós temos que entender duas situações. As rochas ígneas extrusivas ou vulcânicas, tá? Que são aquelas que surgem a partir do resfriamento do magma, expelido em forma de lava por vulcões, formando a rocha na superfície em áreas oceânicas. Como nesse processo, a formação da rocha é rápida, ela apresenta características diferentes das rochas intrusivas. Um exemplo é o basalto. Então, resumindo aqui, essas rochas aqui, que vão formar o basalto, elas saem para a superfície terrestre. Tá? O vulcanismo o vulcão expele a lava, e aí elas vão para a superfície terrestre, elas saem para fora, e elas vão se resfriar. Dependendo da forma que ela se resfria, ela vai se transformar num tipo de rocha, né? Uma rocha magmática. Se ela se resfria muito rápido por causa do contato da água dos oceanos, ela vai formar um tipo de rocha. Se ela se resfria um pouquinho mais lentamente, em razão da não ter esse contato que está na superfície terrestre, ela vai formando outros tipos de material. Exemplo disso, nós temos o basalto. Tá? Mas nós temos as rochas ígneas intrusivas. Peraí. Extrusivas, elas emergiram. Saíram do vulcão e voaram para fora e ocuparam o espaço, o solo, né? E os oceanos. Tá. E as rochas ígneas intrusivas que são? São aquelas que se formam no interior da Terra, geralmente isso em zonas de encontro entre a atmosfera e a litosfera, tá? Por quê? Porque não houve uma erupção vulcânica, elas não saíram pelo cone, pela chaminé do vulcão e chegaram até o oceano ou até a superfície terrestre, não. Elas ficam dentro dessa região entre a atmosfera e a litosfera, ela fica ali, parada, tá? E ela vai se transformando. Como que elas surgem na superfície terrestre? Tá? Pessoal, elas só vão surgir a partir do afloramento. Mas o que é esse afloramento? Né? Vejam, em razão da movimentação das placas tectônicas, né, dos terremotos, do desgaste, do intemperismo que ocorre constantemente na superfície terrestre, elas vão aflorando, elas vão surgindo. Né? Isso leva muito tempo, milhares e milhares de anos, para que elas surjam na superfície terrestre. Ou quando há exploração pelo homem através das minas. Né? O homem vai lá, explora e consegue localizar uma rocha ígnea intrusiva que estava lá presente na crosta terrestre a uma determinada profundidade. Tá? Nós temos exemplo disso, de uma rocha intrusiva, o gabbro. Tá? Esse é o exemplo de rocha intrusiva aí. Tudo bem? Então vamos lá. Rochas metamórficas. Pessoal, as rochas metamórficas são as rochas que
sofrem transformações, tá? Que surgiram a partir de outros tipos de rochas previamente existentes. Seriam as rochas mães. Tá? Então, não há uma decomposição, mas há uma transformação. Uma vez que ela é submetida a certas temperaturas, né? Pressão e temperatura, e aí ela se transforma em outras rochas. Tanto a rocha ígnea ou magmática, que é proveniente do magma, pode se transformar numa rocha metamórfica, quanto uma rocha sedimentar, que também pode se transformar numa rocha metamórfica. Aqui nós temos exemplo, ó. Nós temos o granito, que se transforma no gneiss, nós temos o arenito, que se transforma em quartzo, e o calcário, que se transforma em mármore. Tudo isso no seu devido tempo, respeitando-se limite de pressão e temperatura. Tá? A rocha metamórfica ela surge a partir da transformação de outras rochas. Tá? E por fim nós temos as rochas sedimentares. O que são essas rochas sedimentares? Tá? Vamos ver lá. As rochas sedimentares constituem registro do passado da Terra devido à sua estratificação. Ou seja, a sua decomposição muito lentamente, tá? Nas regiões mais baixas, são transportadas pelo vento, pela chuva, pela água, sai das montanhas e vai das partes mais altas, vai para as partes mais baixas. E aí você vai gerando, né? Você vai gerando uma estratificação. E a partir do momento que elas vão se unindo, se compondo ali, elas vão formando outros tipos de rocha. Então ela é um tipo de material e ela vai se sedimentando e dando a origem, a partir desse acúmulo de sedimento, vai se criando outros tipos de rocha. Tá? São rochas moles, pessoal, elas não são tão resistentes, elas não são tão duras quanto as rochas ígneas ou as rochas metamórficas. Tá? E nelas podem conter recursos naturais como o carvão mineral e o petróleo, muito utilizado como fonte energética. Exemplo de rocha sedimentar, calcário. Tá? Esse é um dos exemplos. Existem vários outros tipos de rochas sedimentares, mas o básico aqui para vocês entenderem, o calcário ele é uma rocha sedimentar. Então veja, rochas sedimentares, provimento de sedimentos, desgaste, né, do relevo, da parte mais elevada, partículas de rochas que vão se sedimentando em outras regiões, geralmente regiões mais baixas. Né? Temos as rochas metamórficas, que são as rochas transformadas, né? A partir de sofrer pressão e temperatura de uma rocha ígnea ou magmática, porque ela é proveniente do magma, né? E aí ela dá origem a esse tipo de rocha, dependendo da pressão e temperatura que ela é submetida. Então esses são os três tipos de rochas que formam aí a estrutura, o nosso relevo, tá? O nosso solo. Isso são as rochas aí existentes na natureza. E terminamos aqui. Até a nossa próxima aula. Tá bom?